Então você vai lendo, segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado, e o seguia. Então disse o rei de Israel: Senhor, o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, e derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá e o rei de Edom desceram até com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei estivar em muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que estavam em idade de cingir o cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: Isso é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Amém, queridos? Esse texto aqui fala do momento quando o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, os 3 se unem para pelejarem contra o rei de Moabe. E nesse tempo, irmãos, quem estava reinando em Israel era o rei Jorão, filho do rei Acabe. E diz a palavra do Senhor que os moabitas, eles pagavam tributo a Israel, só que os moabitas se rebelaram contra Israel, e Jorão ficou indignado com aquilo e reuniu Josafá e reuniu também Edom para irem contra a peleja aos moabitas. E eles caminharam 7 dias, 7 dias, e aí acabou a comida, acabou a água, acabou todo o mantimento que eles tinham para que eles pudessem ir adiante, E aí houve uma crise, houve um momento de crise no coração de todos eles, porque sem água, sem alimento, homem não caminha, boi não caminha, cavalo não caminha, ninguém caminha, ninguém vai para frente, E aí naquele momento, o rei de Israel, ele começou a se desesperar, ele começou a dizer assim: Deus nos trouxe para morrer, Deus nos trouxe a esse lugar e nos deixou, e nos abandonou no meio dessa situação. E eles estavam num vale, E a palavra vale, irmãos, é muito comum no nosso vocabulário evangélico, porque sempre quando a gente fala de vale, a gente fala de momento de dificuldade. A gente usa muito a palavra vale para exemplificar um momento da nossa vida quando a gente está passando por uma situação difícil, Você está passando por uma situação difícil, você fala assim: eu estou passando pelo vale, Estou passando pelo vale. Então o vale, ele é conhecido na Bíblia como o ambiente das dificuldades, o ambiente dos problemas. Existe um vale muito conhecido na Bíblia, que é o vale do Salmo 23, o vale da sombra da morte, Esse vale é um vale terrível, Então o vale, ele tem essa conotação na Bíblia, o ambiente das dificuldades.
o lugar das dificuldades. E nessa noite Deus colocou no meu coração a gente pensar aqui nessa noite sobre o vale, simplesmente sobre o vale. O vale, muitas vezes, que eu e você, essa igreja, muitas vezes temos que passar. Eles passaram por um vale, eles tiveram que passar por aquele vale, estava no projeto de Deus que eles passassem por aquele vale. E hoje também nós, de certa forma, estamos passando pelo nosso vale, né? Existe um vale para cada um de nós, mas de certa forma todos nós estamos caminhando juntos dentro de um vale. E eu quero dizer para você, querido, que no vale, eu e você, como eles também, todos nós somos tentados no vale. Eu e você somos tentados no vale. Somos tentados de que maneira, pastor? Somos tentados muitas vezes a julgar de forma injusta e de forma errada o agir de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que chegou um momento ali em que alguém chamado Jorão, ele se desesperou no vale. Quem são aqueles que julgam muitas vezes o agir de Deus de forma errada quando está passando pelo vale? Os desesperados, os que se deixam tomar pelo desespero, os que permitem que o medo, o desespero se torne algo muito intenso dentro dos seus corações. E ali naquele vale, Jorão, ele começou a dizer: Deus nos trouxe aqui para morrer, Deus nos trouxe aqui para perecer. Ele começou naquele momento a julgar a Deus, e julgar a Deus de forma errada. E eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas às vezes, trazendo essa palavra para os dias de hoje, estão passando por dificuldades, estão passando por lutas que não conseguem compreender, estão passando por problemas que são problemas assim de uma dimensão muito grande, são problemas assim que quando elas comparam suas forças, suas capacidades, toda a sua condição que tem em mãos para poder vencer ou enfrentar aquele problema, elas se acham totalmente incapazes de vencer. Elas começam a dizer: puxa vida, acho que Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não está comigo nesse momento. E às vezes as pessoas pensam assim, ou são tentadas a pensar assim. Por quê? Porque o desespero, o medo, a angústia, né, a ansiedade, tudo isso gera no coração da pessoa um sofrimento emocional. Quantos aqui já ouviram falar de sofrimento emocional? Levanta a mão. O que é o sofrimento emocional? É aquele sofrimento que nasce, ele nasce em torno das nossas preocupações, ele é gerado em torno da nossa ansiedade, ele é gerado em torno do medo, do desespero que muitas vezes entra no nosso coração, e a gente começa a sofrer emocionalmente. E quando a gente começa a sofrer emocionalmente intensamente, a gente perde a percepção racional das coisas, e a gente começa a julgar as situações pelo que nós sentimos, e não pela verdade racional das coisas. E é perigoso quando nós começamos a julgar as coisas pelo que nós sentimos, porque a tendência de nós julgarmos errado é muito grande. Porque, irmãos, nem sempre o que nós sentimos é a verdade, né? Vou repetir: nem sempre o que nós sentimos é a verdade. Eu já vi gente falar assim: aquela pessoa lá, ela não gosta de mim. Eu falo: mas ela te fez alguma coisa? Não, eu sinto isso. Eu sinto que aquela pessoa me olhou de um jeito diferente, né? Eu sinto que aquela pessoa não vai com a minha cara. Aí de repente a pessoa se aproxima daquela pessoa, começa a conversar com a pessoa, e de repente descobre ali uma grande amizade, que estava atrapalhada por causa de um sentimento errado. Vou dar um outro exemplo de sentimento na Bíblia, irmãos. Elias, quando ele passa por aquela experiência lá dos 450 profetas lá de Baal, e ele ora e o fogo cai do céu e lambe a água, e ali acontece um mover tremendo, e os profetas de Baal e de Azera são mortos ali no abismo. Diz a palavra de Deus que Jezabel, ela diz: vou te matar. E Elias, ele foge de Jezabel, e ele se esconde debaixo de uma árvore, e ele pede para si a morte, e ele começa, irmãos, a pedir a morte para Deus, porque aquelas palavras de Jezabel entraram no coração dele, e ele começou a sentir algo que o levou a um negativismo muito grande. Aquelas palavras geraram um sentimento no coração do profeta, um homem cheio da presença de Deus, mas que de repente começou a sentir que ele iria morrer.
e que ele estava sozinho, e que ele estava abandonado. E aí de repente ele vai para uma caverna, Deus manda lá corvos levarem comida para ele, e aí de repente Deus o levanta, e ele começa a andar de novo, e aí Deus fala para ele assim: Elias, o que está fazendo aqui? Ele falou: Senhor, só eu sobrei, só eu fiquei, né? Jezabel mandou, disse que vai me matar. Deus falou assim: se levante, porque eu tenho 7.000 joelhos que estão dobrados a mim e que não se dobraram diante de Jezabel lá. Em outras palavras, você está enganado. Você está enganado em relação às coisas que você pensa que são realidade na sua vida, porque você está deixando o seu sentimento falar mais alto. Hoje, nesse tempo de pandemia, tem muita gente determinando a verdade na sua vida pelo que sente. E nós precisamos, irmãos, voltar a ser o povo da palavra. Nós não podemos determinar o que nós vamos viver, se nós vamos ter derrota, se nós vamos ter vitória, se nós vamos morrer, se nós vamos passar por uma situação de tragédia pelo que nós sentimos. Porque, irmãos, a nossa vida não está naquilo que nós sentimos. A nossa vida está nas mãos do Deus em quem nós cremos. É isso que a palavra de Deus nos revela. Deus é quem cuida de nós, e Ele nos revela isso pela sua palavra. Então nós temos que muitas vezes lutar contra os nossos próprios sentimentos. O sentimento é um problema muitas vezes na vida do crente. Me lembro de uma jovem que uma vez ela deixou de ir à igreja. Eu falei: por que você não está indo à igreja? Não queria falar. Eu falei: fala, moça de Deus, o que está acontecendo no seu coração? Eu não vou por causa daquela pessoa, porque aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa, ela fez algo que me machucou profundamente. Eu falei: você sabe que você precisa perdoar, né? Ela falou: eu sei, mas eu não consigo. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não tenho vontade de perdoar. No meu sentimento eu não tenho vontade. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo hipócrita, eu vou estar sendo falsa. Falei: então, mas vamos voltar para a Bíblia. O que Jesus quer que você faça? Você perdoe ou que você não perdoe? Vamos ler a Bíblia. Não, Jesus quer que eu perdoe, mas eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar. Falei: mas qual é a vontade de Deus? Que você perdoe ou que você não perdoe? Aí ela foi: não, Deus quer que eu perdoe, mas não estou tendo força interior, emocional para perdoar. Falei: então, vamos pensar assim. Jesus, ele tinha que ir para a cruz. Sim ou não, irmãos? Jesus tinha ou não tinha que ir para a cruz? Quando ele chegou no Getsemane, e ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Naquele momento, irmãos, eu pergunto para os irmãos: será que não entrou um sentimento no coração de Jesus, até pensando assim naquela dor, naquele sofrimento que ele ia passar? Será que não entrou um sentimentozinho assim de não ir para a cruz? Irmãos, claro que entrou, porque Jesus também, ele veio, ele era Deus, mas ele também era 100% homem, e ele sentia como nós sentimos. Irmãos, Jesus não foi naquela cruz como os gnósticos pensam, que Jesus não sentiu nada, que ele ficou amortecido, anestesiado, nem dor ele sentiu. Jesus sentiu dor física, Jesus sentiu dor emocional também. Porque se você pega o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, 36, você vai ver lá que Jesus está dizendo: a minha alma está triste até a morte. Ele está dizendo: ficai aqui e velai comigo, porque a minha alma está triste. No Evangelho de Lucas, fala que quando Jesus estava orando, de joelhos, buscando força em Deus para poder ir para a cruz, ele suou gotas do que, irmãos? De sangue. Você sabe o que é uma pessoa suar gotas de sangue? Alguém aqui já suou gotas de sangue? Irmãos, suar gota de sangue é um fenômeno que se chama hematidrose. É quando a pessoa ela entra num processo de tensão tão grande que os vasos sanguíneos eles se rompem e o sangue começa a sair pelos poros. Aí eu pergunto para os irmãos, todos nós podemos passar por momentos de angústia, todos nós podemos passar por sofrimento emocional. O que nós não podemos é nos entregar a Ele. Não é pecado sofrer emocionalmente, não é pecado você sentir medo, não é pecado você muitas vezes sentir insegurança diante dos problemas, diante das situações. O problema é você se entregar a essa situação sem lutar pela fé, ou sem lutar através da fé
vencer a situação. Porque Jesus, irmãos, ele podia ter se entregado àquele sofrimento e não ter ido para a cruz, e nós todos estaríamos perdidos, né? Todos nós estaríamos sem salvação hoje. Mas Jesus, ele lutou contra aquele sentimento através da sua fé no poder de Deus. Não tinha força suficiente nele para vencer, mas havia força no Pai. Amém, irmãos? Havia força no Pai. Ele buscou no Pai a força que ele precisava para vencer aquele momento angustiante da sua vida. E ali, irmãos, nós vemos um homem que estava no vale, julgando a Deus, se sentindo perdido, se sentindo esquecido, como se Deus tivesse deixado ele para perecer numa situação, e ele estava sofrendo emocionalmente. E nós que estamos aqui hoje, talvez no nosso meio, talvez são pessoas que estejam sofrendo emocionalmente, porque olham para a sua situação e veem adiante de si um vale marcado por problemas financeiros, um vale de problemas financeiros, ou um vale de problemas familiares, ou um vale de enfermidade. Mas eu quero dizer para você, querido, você não está sozinho neste vale. Você não está sozinho neste vale. E é interessante que neste vale, quando Jorão, ele se desespera, tem lá um camarada chamado Josafá. É isso que me chama a atenção. Josafá, ele se levanta e diz: espera aí, nós temos um Deus, e nós vamos buscar esse Deus. Nós vamos achar um profeta, e nós vamos buscar o Senhor. Irmãos, no meio do vale, alguém teve uma atitude formidável. Que atitude foi essa? Entender que, apesar do vale, da dificuldade do vale, da situação terrível que o vale trouxe sobre a vida deles, eles podiam ter esperança de vitória em Deus. Eles podiam ter esperança de transformação e de mudança em Deus. E Josafá, irmãos, ele convence Jorão, ele convence o rei de Edom aos três juntos se reunirem e buscarem a Deus através do profeta Eliseu. Irmãos, ali, quando Josafá tem aquela atitude, vem no coração dele o entendimento de que no meio daquele vale eles deveriam buscar a Deus, eles precisavam buscar a Deus. Começa a nascer a esperança. Começa a nascer, irmãos, a esperança de vitória, a esperança de mudança em relação às situações que eles estavam vivendo. Nesse tempo de vale, nós precisamos, como Josafá, irmãos, entender que existe um Deus, e esse Deus, ele pode ser buscado, ele pode ser achado, e nele está a resposta que nós precisamos. Ele pode ser buscado, ele pode ser achado, e nele está a solução para os nossos problemas no nosso vale. Porque, irmãos, quando nós nos sentimos sozinhos no vale, nós temos que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e ver quem é o Deus que nós servimos. E aí eu gosto muito do Salmo 23, porque ali diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem é o Senhor do Salmo 23? É aquele que entra conosco no vale, é aquele que passa conosco pelos vales que nós temos que passar. Então o salmista ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não porque as coisas estão fáceis, não porque tudo está favorável, mas porque o Senhor está comigo. Então eu quero dizer para você nessa noite: no teu vale tem Deus, no teu vale tem a presença do Altíssimo, no teu vale você pode buscar a Deus com a certeza de que esse Deus que você vai buscar, Ele vai se deixar achar por você. Nós não podemos ceder aos nossos sentimentos, né? O que nós sentimos é perigoso. Se Jesus cedesse aos seus sentimentos, e ao invés de lutar com as armas da fé, em oração, buscando o Pai, irmãos, ele não teria chegado até o fim. Assim também seria com eles, com Josafá, com o rei de Edom e também com Jorão. Se eles não parassem para buscar a Deus, eles não chegariam ao fim daquela caminhada em vitória. Isso quer dizer que no meio do nosso vale, nós temos que buscar a Deus, temos que buscar o Senhor. Você precisava estar aqui hoje, né?
Quem veio hoje de manhã precisava estar aqui hoje de manhã. Quem veio na sexta-feira precisava vir aqui na sexta-feira. Nós não podemos deixar de buscar a Deus, porque Ele é a fonte da nossa força. Ele é a fonte, irmãos, das nossas vitórias. Ele é a fonte que nos sustenta. É nele que está todas as respostas que nós precisamos. Então Josafá, ele foi impelido a buscar a Deus, e Deus se manifestou. No vale, irmãos, nós também entendemos que Deus vai agir quando houver louvor e adoração no vale. Fica difícil a gente falar uns para os outros daqui, né? Mas quem puder falar, diga assim: põe música no teu vale. Irmãos, às vezes nós temos que colocar música no nosso vale. Temos que trazer a melodia da adoração para dentro do nosso vale. Diz a palavra de Deus que os reis se reuniram para buscar a Deus através do profeta, e chegaram para falar com o profeta. E o profeta, irmãos, depois de ter um diálogo com eles ali, o profeta ele diz assim: me tragam um tangedor, me tragam um músico. Ou seja, no meio de toda aquela situação de crise, de falta de comida, de falta de água, naquela situação de adversidade, naquela situação problemática, alguém pede música. Alguém pede para que uma música seja tocada. E eu tenho certeza, irmãos, que ele não pediu ali para se tocar uma polca paraguaia, nada contra, né? Não pediu ali para tocar um rock, ele não pediu ali para tocar um pagode, né? Ele não pediu nenhuma dessas músicas. A música que era para ser tocada ali era uma música de adoração a Deus. Porque, irmãos, naquela época o profeta era uma pessoa muito, mas muito temida, né? Se hoje nas igrejas tem gente que tem medo de quem tem dom de revelação, imagina naquela época, irmãos. Porque Eliseu era como se fosse a presença de Deus na terra. Os reis, né, aqueles que tinham autoridade, respeitavam muito o profeta. Então aquele músico, ao chegar ali diante de Eliseu, com certeza ele pensou na melhor música possível para tocar o coração de Deus, para atrair a atenção de Deus para aquele lugar. E diz a palavra de Deus, irmãos, que quando o tangedor ele começou a tocar o seu instrumento, ele começou, eu imagino assim, eu posso imaginar, porque nem tudo a Bíblia nos dá, nos revela todo o quadro, né? Mas aí entra a nossa imaginação. Eu posso imaginar que quando aquele músico ele começa a tocar, ele começa a tocar com a intenção de tocar o coração de Deus. Ele começa a tocar com a intenção de exaltar o Senhor. Eu não sei se aquele músico se aquela música que ele tocou era uma música que ele cantou junto tocando, ou se ele apenas tocou uma música, né? Eu não sei, mas eu sei que aquela adoração, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da falta de recursos, fez com que a mão de Deus fosse estendida sobre aquele lugar. Porque diz a palavra de Deus que a mão do Senhor foi estendida, e Deus começou a falar com o povo, Deus começou a falar com os reis, e Deus começou a falar através do profeta. E eu fico pensando, irmãos, que no meio da crise, muitas vezes o que Deus está pedindo de nós é mais adoração. Deus está dizendo assim: ao invés de você ficar tão focado nos problemas, preocupe-se em me adorar. Coloque mais música no seu coração, coloque mais adoração na sua vida. E aí, quando você começar a me engrandecer no meio dos seus problemas, eu vou me engrandecer sobre os seus problemas. Eu vou começar a me engrandecer na sua vida. Eu vou começar a me engrandecer no vale onde você está. Eu vou começar a trazer estratégias, vou começar a trazer provisão, vou começar a trazer vitória sobre a sua vida, porque você está preocupado em me adorar apesar dos problemas. Então, irmãos, a adoração tem tudo a ver com o que nós já fizemos aqui hoje. A gente declarar que o nosso Deus é um Deus de detalhes, a gente está dizendo isso para Ele, e ao mesmo tempo a gente está dizendo isso para aqueles que precisam crer nele. Então isso é uma adoração que promove fé, isso é uma adoração que exalta quem Deus é, isso é uma adoração que exalta a maneira como Ele trabalha. E eu fico pensando, irmãos, que quando Deus recebe uma adoração assim, dos nossos corações, onde nós reconhecemos que Ele é um Deus de detalhes, que Ele é um Deus que faz, que trabalha na nossa vida, nos mínimos detalhes da nossa vida, que Ele cuida dos detalhes, que Ele não deixa nada desapercebido. Eu fico pensando que isso Ele recebe como uma declaração de fé, e Ele começa a dizer: vou ter que cuidar dos detalhes ali, porque ali estão dizendo que eu sou um Deus
de detalhes. Amém? Você recebe essa palavra? Nós temos que acreditar naquilo que nós fazemos como expressão de fé ao nosso Deus. A nossa adoração, ela fala sobre quem Deus é. Porque lá no Velho Testamento, irmãos, haviam 3 dirigentes de louvor, os mais famosos: Asaf, Jedutum e o outro, eu esqueci o nome do outro, não sei se é Eliel, mas eram 3 dirigentes de louvor. Asaf significa aquele que ajunta com propósito. Asaf era aquele que ministrava o louvor e a adoração para trazer unidade. A preocupação era que o povo estivesse junto, que o povo estivesse unido, que o povo estivesse em comunhão e em unidade uns com os outros. Tanto é que o Salmo 133 diz: ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. União é básico, união, irmãos, é essencial, é algo que está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, é um propósito essencial entre os propósitos de Deus. Jedutum é aquele que declara as obras de Deus, que declara os feitos de Deus. O nosso Deus é um Deus que faz, o nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes na terra. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Então Jedutum, ele tinha, irmãos, a missão de ser aquele que, quando ele cantava, ele declarava as obras do Senhor. E o terceiro, que eu não tenho certeza do nome, é aquele que é fiel. Eu lembro do significado do nome, eu não lembro do nome. É aquele que é fiel. Então aquele que é fiel louvará o Senhor. Aquele que é fiel cantará ao Senhor em tempos de adversidade. Como disse Davi: em todo tempo salmodiarei e cantarei ao Senhor meu Deus. Preparado está meu coração, cantarei ao Senhor em todo tempo. O que é em todo tempo? Em todo tempo, em todo tempo, né? Eu estou passando pela bonança, estou louvando a Deus. Estou passando pelo vale, estou louvando a Deus também. Estou passando pela abundância, estou louvando a Deus. Estou passando pela falta de recursos, mas estou louvando ao Senhor. Estou passando, irmãos, por um momento em que eu estou com uma saúde plena, estou louvando a Deus. Estou passando por um momento em que minha saúde está debilitada, estou passando pela enfermidade, mas estou louvando a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. E quando o povo de Deus canta, Deus age. Quando o povo de Deus louva, Deus entra em cena. E aí eu fico pensando, irmãos, que nós desconhecemos, nós que como igreja desconhecemos na profundidade os mistérios que estão por trás da adoração. Porque se você parar para pensar, pensa um pouquinho aqui comigo. Quando Saul ficava possesso de um espírito maligno, quem que ia lá para tocar uma harpa, para que o espírito maligno fosse embora? Davi. Ele só tocava a harpa, irmãos. A Bíblia está dizendo que ele tocava a harpa e o inimigo, ia embora, né? Josafá entrou numa guerra contra 3 exércitos, e a estratégia de Deus para Josafá é: põe os levitas à frente e mandem que eles declarem a benignidade e a santidade do Senhor. E à medida que os levitas foram cantando, diz a palavra de Deus que o Senhor entrou em cena e desbaratou os exércitos inimigos e deu a vitória a Josafá. E o Senhor disse: nessa batalha não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, quando Paulo e Silas são presos, lá em Atos 16, são presos, acorrentados, surrados, e à meia-noite eles cantam hinos de louvor ao Senhor. E à medida que eles estão cantando hinos de louvor ao Senhor, com o corpo machucado, com os pés acorrentados, diz a palavra de Deus que o Senhor desce naquele lugar, quebra as cadeias, abre as portas, despedaça as correntes e liberta os seus servos. Mas porque eles estavam cantando. Ou seja, todas essas pessoas passaram por um vale, mas no vale dessas pessoas tinha música, no vale dessas pessoas tinha adoração a Deus, no vale dessas pessoas tinha louvor ao Senhor. O que eu quero dizer para você? Louve a Deus nesse tempo. Amém? Com pandemia, sem pandemia, louve ao Senhor. Irmãos, estamos passando pelo vale da pandemia, e esse vale da pandemia trouxe para nós o vale dos problemas financeiros, das dificuldades, das lutas, mas eu ainda tenho fôlego para louvar ao Senhor. Então louve, e o Senhor há
de agir em favor da sua vida. Amém? Terceiro lugar, irmãos, no vale, nós aprendemos que os problemas não vão anular o ministério profético de Deus sobre as nossas vidas. Havia um profeta lá, sim ou não? Havia problema naquele vale? Também havia. Os problemas, as dificuldades impediram o profeta de profetizar, irmãos? Os problemas impediram o profeta de trazer uma palavra de revelação que trouxe ao povo de Deus o conhecimento da vitória, das estratégias de Deus para o povo vencer? Não, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os problemas não têm poder para impedir o Senhor de falar ao nosso coração e mostrar para nós as estratégias que Ele já preparou para nos dar a vitória. Então, nesse tempo, esteja de ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Porque, irmãos, não tem problema nesse mundo, não tem dificuldade nessa terra que impeça Deus de falar conosco através do ministério profético da palavra. Deus fala através da sua palavra e nós precisamos crer nele, precisamos confiar nele. Ele prometeu e ele vai cumprir. O mesmo Jesus que morreu na cruz para nos salvar e nos levar para o céu, Ele está conosco todos os dias aqui, até a consumação dos séculos. Foi Ele que disse isso. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor diz assim: não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Isso é uma palavra profética. Então não temas, porque eu sou contigo. Ontem, quando nós nos reunimos aqui com os pastores, a palavra que Deus nos deu para abrir estava lá em Josué capítulo 1, verso 9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Quando nós abrimos essa palavra, irmãos, Deus começou a falar conosco, com cada um dos pastores que estavam aqui, e a gente começou a meditar nessa palavra. E a primeira parte da palavra é assim: não te mandei eu. Em outras palavras, não fui eu que te designei, não fui eu que te escolhi, não fui eu que te dei a missão. Então fica firme, porque eu sou responsável por aqueles a quem eu chamo. Eu sou responsável por aqueles a quem eu levanto e coloco à frente de uma obra. Eu sou responsável por aqueles a quem eu designo para uma missão. Então não te mandei eu? Esforça-te. Então nós começamos a pensar: é tempo de nos esforçarmos, porque temos um chamado de Deus sobre a nossa vida. É tempo de nós nos esforçarmos, mantermos o nosso ânimo e mais, não temermos e não nos espantarmos. Parece que é redundante, né? Não temer e não se espantar. Quer dizer, Deus está falando assim de uma maneira muito enfática: não temas, não te espantes com as dificuldades, porque eu sou contigo. Então essa palavra eu também entrego para você nessa noite. Não temas, porque o Senhor que é comigo, Ele também é contigo. O Senhor que é na minha vida, também é na sua vida, para te sustentar, para te amparar, para te fortalecer. Os problemas não têm o poder de anular a palavra profética de Deus sobre a nossa vida. Mas em último lugar, irmãos, no vale, nós vamos receber a provisão de Deus. Amém? Levanta sua mão e fala: eu vou receber a provisão de Deus. Amém. Uma posse. A palavra do Senhor veio ao encontro de todos que estavam ali, e o Senhor disse: vou prover, vou enviar água, vou enviar vitória. E eu quero dizer para você, querido, a provisão veio, e a provisão virá sobre as nossas vidas. Deus enviou provisão de modo sobrenatural. Eu quero dizer para você, querido, a provisão de Deus vem de forma sobrenatural sobre a nossa vida, seja para curar, seja para suprir, seja para trazer o que nós precisamos. Deus enviará provisão. Deus mandou a provisão.
para aquele povo, para aquele grupo naquele momento, não deixará também de enviar para as nossas vidas hoje. Deus enviou a provisão no tempo certo, não foi nem antes e nem depois, foi na hora certa. Ou seja, no relógio de Deus, tudo acontece na hora exata, né? Então, se a provisão não chegou, é porque não é a hora dela chegar, mas ela vai chegar na sua vida. Então não temas, fica firme, porque o Deus que promete, Ele cumpre, né? E eu quero deixar essa palavra no seu coração nesta noite, e como eu disse para você, o propósito que Deus colocou no meu coração é de não ser demorado. Então eu estou encerrando aqui essa palavra, mas deixando essa palavra de encorajamento para você. Vales nós vamos passar, teremos vales, mas nós temos que ter a certeza, a confiança de que no nosso vale nunca faltará a presença de Deus, e com a presença de Deus nunca faltará a provisão de Deus. Mas nós temos que saber colocar adoração no nosso vale, temos que colocar música no nosso vale, nós temos que colocar obediência no nosso vale, nós temos que colocar fé em Deus no nosso vale, e o Senhor fará o que precisa ser feito através do seu agir. Amém? Então vamos ficar em pé nesse momento.